Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo iremos falar sobre algumas notícias do mundo dos famosos e principalmente sobre o que aconteceu com a Maitê Proença. Infelizmente, notícia trágica, tá pessoal, envolvendo a querida Maitê Proença. Também vamos falar a respeito do filho do Faustão. O João Silva relembrou um conselho que recebeu do pai antes do carnaval. E também vamos falar nesse vídeo sobre o velório do segundo filho morto por secretário foi realizado na casa do avô. Para quem não sabe, é o caso do secretário que se matou e matou os dois filhos após supostamente por conta de uma traição da esposa. E esse caso repercutiu no Brasil inteiro. Deixa a curtida, se inscreva e vamos para a primeira notícia. O apresentador João Silva marcou presença na Marquês de Sapucaí para acompanhar o Carnaval do Rio de Janeiro. O artista falou sobre a sua nova fase profissional e relembrou um conselho que recebeu do pai, apresentador Faustão, sobre se envolver com a produção de eventos carnavalescos. Eu acho que ele acha muito bacana. Ele falou quando eu comentei lá no nosso camarote. Então, João, é eficiência, que faça as coisas que sejam verdadeiras do teu coração, relembrou o apresentador em entrevista a Quem. E ele também falou sobre o seu amor pelo carnaval. É uma coisa de doido, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo carnaval. Eu lembro muito de um desfile que a Beija-Flor fez em homenagem ao Boni e meus pais vieram, recordou. A seguir mais detalhes, mas não saia daí agora, porque nós vamos falar sobre a próxima notícia também, daquele caso lá que chocou o país todo. Está sendo agora para você esse momento acompanhar a sua irmã, os passos da sua irmã famosa também? Não, estou muito feliz, né, acompanhar esse processo todo desde muito cedo. Ela começou a praticar, tem acho que 8 anos, a aula de música, tudo para cantar, então ela se esperou muito para estar bem preparada para fazer esse show. E a galera que conseguiu assistir o último programa do Faustão na Band viu que ela arrebenta. Vocês trocam figurinhas assim em casa? Vocês trocam dicas de talentos, dicas profissionais? Cara, eu não tenho nenhum talento para cantar, então eu só admiro mesmo. Você não vai subir no palco, a gente não pode imaginar esse feat, então. Não tem como, para subir para cantar alguma coisa, só se for algum programa de comédia, alguma coisa do tipo. E o que o Faustão tem falado do seu programa solo agora na Band? Quais dicas o Faustão tem te dado? Ele critica bastante, de uma forma positiva, ele gosta do programa. Ele fala mais para ter essa certa paciência, misturar, trazer esses encontros de gerações. Mas ele tem gostado bastante, acho que é mais um feedback positivo que negativo. E como você tem sentido sendo assim cobiçado pela Rede Globo por tentar de repente receber um convite para ocupar o horário que seu pai ocupava futuramente? Eu acho que tá bem longe disso acontecer. Estou feliz demais de estar na Band, cara. A Band me deu toda a estrutura para começar minha carreira. E estamos tocando aí, ano que vem tem muita coisa. Já quer começar a gravar o itinerante, eu tô animado para isso. Com a vida de famoso você já se acostumou, e com a vida de solteiro, como está sendo? Demora, né? A gente vai se acostumando devagarzinho, né? Eu tava falando agora, ser solteiro não é pra quem quer, é pra quem pode. Tem que ter saúde, pra sair, depois trabalhar. Então, tô nessa aí, né? Acostumando mesmo, mas tá bom. E os fãs que shippam, por exemplo, um casal, João e Jade Picon, como você lida com essas notícias? Cara, Jade é minha amiga, é muito engraçado que a galera vai... hoje em dia é um amigo, não pode ter homem amigo de mulher, então... Mas ela é minha amiga, tem 200 anos já, então eu levo numa boa, dou risada. A gente viu as coisas lá, as matérias, dava risada, foi na boa. Maravilha, obrigado pelo carinho, tempo, sucesso, meu querido. Valeu, obrigado, gente, valeu. Ser filho do Fausto Silva, você mora com o Fausto hoje? Sim. Cara, como é que é a relação de grana dentro de casa com vocês? Então, quando eu tinha um trato, graças a Deus meu pai tinha essa oportunidade, que era de ser independente após os 21 anos de idade. Legal. Então esse era meu trato. Então acaba que eu, um pouco antes disso... Antecipar bem. Antecipar bem. Mas hoje, cara, como eu moro com eles, em casa eu não pago nada das contas. Então eu uso esse dinheiro para as minhas coisas, até para reinvestir na carreira e fica nessa forma. Mas uma coisa que eu acho muito legal de falar, que tem muitas pessoas, cara, quando não importa a tua condição financeira, o que você puder, porque eu sei que a maioria do Brasil não pode, de dar esse acesso e liberdade de entendimento dos filhos é a melhor coisa que você pode fazer. Eu vejo muitas pessoas que têm muito dinheiro e, por exemplo, uma condição maravilhosa que não conversa sobre dinheiro em casa e realmente acaba restringindo. Existem dois tipos de educação. Os pais são mais linha duras com o filho e nunca, quando é novo, nunca assim, deixava o filho fazer as coisas e falava, pô, vou aprender na marra, não é assim, dinheiro é
difícil, que é muito difícil de conquistar. Só que em casa meu pai sempre foi muito liberal. Pra ele falava assim, pô, eu ganho dinheiro pra curtir com a minha família, pra vocês curtirem. Então assim, ele sempre foi um cara muito liberal. Liberal em que sentido? De sempre deixar que eu pudesse fazer as coisas, de sair pra jantar em restaurantes bons e tudo. Ele liberava um cartão de crédito? Sim, sempre deixava. Isso quando eu falo novo, hoje em dia sim. É bem diferente. Mas isso me trouxe umas vantagens maravilhosas. É a oportunidade de estar em ambientes que eu não estaria, às vezes, se não tivesse essa condição. E graças a Deus, e eu sou muito grato a ele por isso, de me dar essa possibilidade desde muito novo. Então, com 15 anos, eu podia estar em ambientes onde pessoas de 40, 50 anos que têm sua própria história, né? E isso cria minha rede de contatos próprias, né? Pela questão do meu pai me dar essa oportunidade, esse acesso. Vamos agora para a próxima notícia. Não se esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. O corpo de Benício Araújo Machado, de 8 anos, foi velado na casa do prefeito e avô Dione Araújo, em Itumbiara, interior de Goiás. O menino ficou internado em estado gravíssimo no hospital estadual da cidade após ser baleado pelo próprio pai, que atirou nos 2 filhos antes de se matar. O irmão de Benício, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também foi velado na residência. O sepultamento foi no cemitério Avenida da Saudade e, em nota, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de 3 dias. As mortes ocorreram na casa da família, na madrugada. Segundo a polícia, Thales atirou contra os 2 filhos e, em seguida, contra si mesmo. O secretário e o filho mais velho, Miguel, morreram no mesmo dia. A morte de Benício foi confirmada após ficar 2 dias internado. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. A família descobriu o crime após uma publicação em tom de despedida no perfil do secretário, que foi apagada posteriormente. Horas antes de atirar nos filhos, Thales chegou a publicar vídeo nas redes sociais com os 2 meninos e escreveu na legenda: "Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito." A mãe das crianças estava viajando no momento do crime. A Polícia Civil informou que instaurou o procedimento para apurar os fatos e que as investigações estão em andamento. Não há suspeito do envolvimento de outras pessoas no crime. Do Benício, o segundo filho que teve a vida ceifada pelo próprio pai, o secretário em estado gravíssimo, após ser baleado pelo próprio pai, Thales Naves Alves Machado, que atirou contra os filhos e depois tirou a própria Vamos agora para a última notícia. Não esqueça de deixar a curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. Agora vamos falar aí a respeito da nossa querida Maite Proença.
Uma história realmente muito triste, muito trágica. Ela viveu essa tragédia familiar aos 12 anos. A sua mãe, Margot Proença, foi assassinada pelo marido, Eduardo Galo, pai da atriz. Por muitos anos, ela manteve o episódio em segredo, mas sua vida mudou após o drama ser exposto em um programa de TV há 19 anos. Durante a entrevista recente ao podcast Retiro o que disse, Maite Proença contou ter ficado magoada com o que se considerou uma invasão de privacidade. Tinha uma história familiar que era um segredo meu. Passei 25 anos da minha carreira pública sem falar disso, porque achava que essa história não era só minha, mas também de outras pessoas. Um dia, fui a um programa de auditório, no Faustão, para quem não sabe, e contaram uma parte dessa história. A partir daquele momento, a imprensa marrom ganhou liberdade para mexer naquilo. Eu virei outra pessoa, não era mais uma menina do mundo cor-de-rosa, era uma pessoa com uma tragédia, reconheceu a atriz que conseguiu vender seu apartamento no edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace. Ela vai falar. Ô Fabiola, ela guarda a mágoa do Faustão ainda? Ô, louco, meu, brincadeira. Aconteceu? O que o Faustão fez para um dia a Maite Proença que ficou magoada com ele? Ó, é o seguinte, a Maite Proença, ela deu uma entrevista para o repórter Marcos Bu, mostra aí bem incomodada quando a pergunta foi sobre o Faustão. Vamos ver ela falando aqui. Que houve toda aquela, né, a exposição, aquela coisa do programa lá do Faustão e que gerou todo esse, acho que acredito que seja, colocou isso justamente a partir deste momento. Você perdoou o Faustão, aliás? Não vou falar disso não. Eu posso falar de determinados assuntos de forma poética, no teatro, num livro, mas eu não falo de determinadas coisas numa entrevista nem numa mesa de bar. Olha, ela se recusa a falar. Você viu que ela se recusa a falar. O repórter foi bem, o Marcos é um jornalista hoje que fala com os famosos, e aí ele toca no assunto, ele falou assim, e o Faustão? Aí ela diz que ela não quer o assunto. Eu não vou falar sobre isso não, sobre esse assunto eu não falo. O que é isso? Vou explicar. É uma briga que já dura 19 anos, e é uma briga assim, é uma implicância dela que já dura 19 anos, e a gente vê aí que ela não superou ainda, né? Depois de 19 anos. Tudo começou quando o Faustão levou a Maitê no programa dele e acabou expondo a história do assassinato dela aí. Então ela não concordou com que tenham falado desse assunto no programa, e aí ela ficou ali implicada com o Faustão, magoada, e até hoje. Vou tentar. É que eu, quando a minha... Agradecemos a sua visualização. Agora tem mais vídeos para você assistir. Clique em um deles.